O cuidado com a sua saúde começa aqui. Doutor, me consulta. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Estamos de volta, 2h28. Hoje é segunda-feira e segunda-feira você sabe, né? É dia da gente se consultar com a nossa nutricionista, Edi Oliveira. Tudo bem, Edi? Seja bem-vinda. Oi, Hélio, tudo bem? Obrigada. Estou aqui como sempre. Nossa campeã de mensagens, uma das campeãs, né? Eu quero falar hoje que a gente traz um tema que tá acontecendo muito. As pessoas se restringem muito. São as dietas restritivas. Ah, com certeza. Não é isso? Uhum. E aí eu já começo te perguntando, de fato, para entender melhor, o que são essas dietas restritivas, Edi? Então, são dietas que a gente até dita que são dietas na moda, né? Vai vir um modismo e são aquelas dietas que os as pessoas por conta própria tiram tudo. Então, não querem nem saber, não né? querem nem saber. Então, assim, vai tirando... essa semana eu não vou comer nada de carboidrato. E aí vai tirando. Tira fruta, tira os legumes. Então, é uma dieta... Meu Deus, é uma dieta que as pessoas não entendem que elas vai tirar a energia dela também, até para as questões funcionais do próprio metabolismo do nosso corpo. Então, a dieta restritiva, o que é que ela faz ainda para piorar? Você faz essa restrição 15, 20 dias, porque você não consegue mais do que isso. E aí, depois, quando você volta a se alimentar, você tem reganho de peso. Por quê? Porque você restringiu vitaminas, minerais, nutrientes, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso corpo, ele precisa desses antioxidantes para eliminar os radicais livres que nós produzimos diariamente, independente do que a gente consoma. Só que a gente tem que ter uma boa alimentação para que esses radicais livres sejam eliminados com antioxidante. Aí tu imagina a pessoa dizer que vai fazer a dieta, já vai falar da dieta da maçã. Passa o dia todo comendo maçã. Né? Olha, já teve várias, dieta do ovo. E é um perigo para a nossa saúde. Eu sempre falo que nutrição não é só emagrecimento. Nutrição é saúde, qualidade de vida, é prevenção de doença. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo com o nosso corpo em relação à alimentação. 991541079, manda sua mensagem. E aí, aproveitando esse gancho, eu quero falar um pouco das canetinhas emagrecedoras, porque as pessoas muitas vezes falam assim, eu vou aproveitar e vou me privar de fazer refeições, já que eu não sinto fome mesmo, eu não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, quando eu estiver sentindo uma fome, eu chupo um gelinho assim só para disfarçar a fome, como um cubinho de queijo, igual a gente vê aqueles filmes. As pessoas pensam que é assim, né? Que elas vão emagrecer sem se alimentar. E, na verdade, não é, né, não, Gi? aliás, não é e não pode. Porque se você faz isso utilizando uma medicação inovadora, que realmente tem, né, vários estudos mostrando aí para diabetes, para obesidade. Então, gente, elas são essenciais hoje, se você for pensar. Mas a gente precisa aliar isso a uma nutrição bem feita, né? Para elaborar o seu cardápio de quando você for usando essa caneta, o seu corpo ir adaptando com o que você vai consumindo. Porque a gente, queira ou não queira, a gente precisa de energia para sobreviver, viver, que a gente quer falar, né? Então, o que é que a gente vê muito E viver bem, né? Não adianta emagrecer sem saúde, vai né, adoecer. Gi? E a canetinha não vai responder, porque depois você vai ter raiva e vai estar culpando na canetinha. Dizer que, engordei tudo de novo. Não, O famoso rebote. Rebote, por quê? Porque você não fez um acompanhamento, você não fez a questão alimentar, né? Não priorizou. Porque pode prestar atenção nos estudos, quando você vê médico falando, tem que estar aliada a caneta à atividade física e uma boa alimentação. Então, assim, a gente não pode reprovar as canetas de jeito nenhum. Elas são essenciais. Só quem tem obesidade sabe, só quem tem diabetes tipo 2 sabe da importância. Mas tem que ter um acompanhamento. E é fantástico, são, assim, milagrosas, claro, seguindo uma dieta adequada, seguindo um acompanhamento, mas elas são milagrosas porque elas reduzem ali vários níveis, né? De açúcar, colesterol, de insulina. Estetose hepática, diminui também gordura no fígado. Uma coisa, assim, que a gente tem que entender, Hélio,
é que as canetas, você tem que passar por um tratamento, onde você começa, aí depois, até você chegar no que a gente chama de acompanhamento só para prevenção. Porque tem gente que talvez nunca vai deixar de usar a caneta, mas ela vai diminuir a quantidade de dose, porque se ela fizer um acompanhamento correto, né, direitinho com a médica, fazendo a nutrição correta, você vai chegar a um ponto que não precisa só dose de manutenção. Exatamente. É isso que a gente quer. O corpo ele vai se adaptando, né, Sim, Igi? e aí você vai fazendo só dose de manutenção, o custo vai ser menor, né? Então, e seu corpo também vai agradecer. E outra coisa que está acontecendo muito é que, por não ter esse acompanhamento nutricional, as pessoas estão perdendo muita massa muscular. Você não, que é novo, vamos pensar. Mas se a pessoa é um idoso, uma pessoa como, sei lá, minha mãe que já tem 67 anos, que tem diabetes tipo 2, vai tomar caneta. Se a gente não adequar a proteína dela, ela vai entrar em sarcopenia. E o obeso, vamos pensar um obeso grau 3 aí, ele vai também entrar na sarcopenia, que a gente chama, porque perde muita massa. E a massa é a saúde do corpo, a saúde. Né? E aí você fica com a quantidade maior de gordura e a perca de massa. Então, tanto que já diz que já vai... O próximo ponto é lançar uma canetinha dessa... É a Godzilla, né? Já com peptídeo para não ter essa perda de massa. Então, bem interessante, para você ver a importância da massa magra, porque eles já estão pensando nisso, porque já tem estudo. Esses estudos estão cada vez mais evoluindo, Sim, né? Aí eles nos estudos, ele vê a perda de massa exacerbada, aí a gente já pensa no idoso, no obeso mórbido. Já direciona mais, E aí, né, para isso, para poder a pessoa não fazer essa perda de massa constante. Olha, a gente fez esse link, mas já tem mensagens aqui. Vamos voltar para a dieta restritiva. A Maria Clara, de 28 anos, ela mora no Asa Branca, ela fala: Edi, adoro suas entrevistas. Obrigada. E tento cortar ao máximo o carboidrato porque sei que faz mal. Mas parece que todo mundo que quer emagrecer tenta fazer isso. É verdade que faz mal cortar de vez? Ela pergunta. Não, na realidade a gente não deve cortar nem carboidrato de vez a vida toda. Porque quais são os carboidratos que a gente deveria realmente cortar, reduzir, que eu sempre falo aqui, né? São os farináceos. Mas entenda, Ana, que quando você está falando de carboidrato, você está falando de legumes. Você vai recortar cenoura, beterraba. Então, vamos pensar nas raízes, que é uma macaxeira, uma batata doce. O que a gente tem que adequar? Assim como carboidrato, proteína e gordura, a gente tem que adequar a quantidade. Mas até para uma pessoa que precisa ganhar massa, ela precisa de carboidrato. Porque nosso carboidrato é a primeira fonte de energia. Se você não dá isso no ganho de massa, ela vai tirar da proteína, que é o que você não quer tirar porque você quer ganhar massa. Então, a gente tem que adequar, radicalizar nunca. O que é que eu sempre falo aqui? Que a gente é muito monótono na alimentação. Pão todo dia, não faz variação. Então, a gente não precisa... E essa redução de carboidrato muito severa dá distúrbios emocionais. A pessoa, depois que vai pensar na comida, ela vai pensar no que ela mais ama, que é, sei lá, se for um doce, um chocolate. Então, você começa a pensar isso e você vai... Depois da restrição do carboidrato, você vai querer consumir mais doce, mais chocolate. Olha, o João Pedro, de 34 anos, no Messejana, tá na sintonia. Ele fala: sempre que tento seguir uma dieta bem restritiva, consigo emagrecer rápido. Mas depois volto a engordar tudo de novo. Por isso... Por que isso acontece? O que o meu corpo está fazendo para isso? O seu corpo está pedindo socorro, porque a verdade é essa. Por quê, Pedro? Deus. Porque você está tirando dele vários nutrientes. Eu não sei como é essa sua dieta restritiva, mas aí você corta carboidrato demais, então você vai antioxidante, vitamina. A gente não pode fazer isso. O que é que a gente tem que fazer? A gente faz cada besteira na vida, né, amiga? Não é dieta restritiva, a gente tem que fazer déficit calórico, que é diferente de dieta restritiva. O déficit calórico, eu vou saber quanto é a sua taxa metabólica, o seu gasto de energia, então eu tenho um valor ali para fazer o cálculo da sua dieta, né? E ali eu posso fazer um déficit calórico. E já pensando em alimentos para te dar saciedade e você não sentir tanta fome. Isso é que é o correto, não você vir aqui, tirar tudo, passar 10,
15 dias, e aí depois, quando você não aguenta mais, você volta. Você tem dor de cabeça, mal-estar, você não pensa direito, você tem dificuldade no raciocínio. Tudo que eu estou te falando aqui, de algum desses sintomas você deve sentir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Até nas canetinhas, a gente tem que ter cuidado, porque acaba que o paciente faz a restrição demais. Por quê? Porque não sente fome. Por isso que tem que ter o trabalho nutricional. Olha, a Ana Luísa, de 22 anos, também está na sintonia, lá no Pricumã, com a mãe dela ouvindo o programa, Dona Elza. Edi, eu percebo que toda vez que começa uma dieta muito rígida, fico mais ansiosa e até nervosa. Sim. Qual é a relação entre dietas restritivas e ansiedade? Muita. É a primeira coisa Isso que é a gente verdade, eu fala. já passei por isso, Ana Luísa. É isso. A gente fala que a gente tem distúrbios emocionais, são gatilhos. Sabe o que eu passo muito também? Eu não sei se ela se identifica com isso, mas às vezes eu me restringo de tomar um café da manhã e almoço. Quando chega no final da tarde, eu já vou querer comer, aí eu como um boi. Exatamente, tá errado. Não adiantou nada, Não né? adiantou eu ficar nada, sem comer, porque café e aí almoço. você acaba consumindo mais caloria do que se você tivesse feito pelo menos um café da manhã. E depois ainda vai dormir de janta, bucho cheio. que não é ruim e que Pois não é é. legal pra gente fazer a digestão. Então, Ana, quando você faz... Ana, né? Ana Luísa. Quando você faz isso, o seu corpo... primeira coisa que o nosso intestino tá ligado ao nosso cérebro. A gente tem um nervo vago que tem respostas diretas com nossos neurônios. Então, realmente, você tem ansiedade, você fica com compulsão. Você pode gerar compulsão alimentar fazendo dieta restritiva. Ou de comer demais depois, ou essa dieta levar você uma anorexia. Tudo não pode, tá muito interligado. Olha, o Carlos Henrique também, boa tarde. Tô aqui no Tancredo Neves, na sintonia. Quero entender melhor se prejudica também o metabolismo, porque meu corpo reage de forma tão estranha quando tento cortar muitas coisas. Prejudica. Metabolismo hormonal, que é dos seus hormônios. Metabolismo que a gente fala do ciclo do carbono, que é onde vai produzir os antioxidantes. Entenda que o nosso maior antioxidante é a glutationa. Então, sempre há essa busca de produção de glutationa, que é o nosso antioxidante. Entenda que para a gente ter isso, que tem que ter no nosso corpo, a gente precisa de B12, B1, B3, zinco, magnésio. A gente encontra isso na comida. Por isso que você se sente estranho, porque o seu organismo não está produzindo isso, os seus hormônios não estão trabalhando direito. Então, quando a gente pensa no hormônio da tireoide, por exemplo, a gente precisa de zinco, selênio, magnésio também. E aí? Se você está fazendo restrição, não tem. Não tem, né? A Beatriz também tá na escuta lá no Caçari e ela fala: doutora, existe algum tipo de dieta restritiva que realmente funcione a longo prazo? Eu sempre começo empolgado e depois desisto, mas não, queria algo que realmente desse certo. Existe. Não existe. Existe o que eu falei agora, déficit calórico. Existe déficit, a gente faz déficit calórico, mas tudo contabilizando de acordo com a taxa metabólica, o gasto energético. E isso é que funciona. E cada corpo é um corpo. E cada corpo é um corpo. Cada metabolismo é um. E a gente não consegue fazer isso com restrição. A palavra já diz, restringir. Não é isso. Não tem. Boa tarde, doutor Me Consulta. Aqui é o Lucas do Pintolante. Eu queria saber por que tantas pessoas desistem das dietas depois de algumas semanas, mesmo quando estão motivadas no começo. O que acontece? Acontece a questão bem... a gente fala que o alimentar está muito relacionado ao emocional, né? E outra coisa, as pessoas hoje... Lucas, né? Lucas. A gente quer coisa imediatista. É e verdade. aí... Não vê o resultado, vou deixar pra lá. E às vezes não sente o resultado na balança, mas não entendeu ali que a roupa perdeu medida, né, no corpo. E a maioria das vezes que as pessoas... é muito comprometimento da pessoa. E a nossa cabeça é nosso elo. Então eu falo muito, tem paciente minha que eu digo, que tal a gente pensar na terapia para ajudar? Porque realmente... É um esforço multidisciplinar, né, Edi? Multidisciplinar. Principalmente quando a gente pensa num paciente que já tem sobrepeso, obesidade, precisa. Eu fiz um curso de nutrição comportamental e a gente sabe que o emocional é muito assim, importante no alimentar. Então, é comer com atenção plena, que a gente não faz mais isso. A gente não larga o celular e mastiga 20 vezes ali uma colher de comida para dar saciedade, para ativar o hormônio da saciedade, que é a leptina. Então, a gente tem hormônios regulando o nosso alimentar. E nessa correria do dia a dia, as pessoas engolem, né? Para voltar ao que estava fazendo, E enfim. tem terapia nutricional para isso.
Ou então come olhando o celular. Então, Conheço várias pessoas, inclusive, você que não fazem sabe o que você está comendo, você não tem sabor, você não tem como ligar o cérebro e dizer assim, ó, cérebro, já estou saciado. Porque você está aqui pensando, focando no que está ali no celular. É isso mesmo. Olha, quem tá aqui com a gente também é a Fernanda. Ela tem 29 anos, mora lá no Liberdade. E ela fala, Edi, tenho lido muito sobre dietas e vi que algumas pessoas acabam desenvolvendo compulsão alimentar. A gente acabou de falar isso, né? Foi. E aí, ela falou o que pode ser feito para evitar isso, Edi? É fazer um plano alimentar individual, personalizado para você, sabendo o que é que você gosta, colocando na quantidade correta, inserindo o que está faltando. Eu falo para os meus pacientes que o plano que dá certo é o plano que você faz. Então, não adianta eu pegar um paciente de primeiro e jogar ela, por exemplo, numa dieta bem low carb, que ela já tá, que se ela não está adaptada. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, eu falo sempre, é um passo de cada vez, é devagar e sempre, né? Porque a gente tem que trabalhar aí também a questão do hábito do paciente. É então, eu não sou de acordo e não vai dar certo, pela minha experiência, você tirar tudo de um paciente que ele gosta de uma vez só. Não, esse radicalismo só leva você a ter mais compulsão alimentar, mais vontade de comer e achar que a nutricionista é ruim. Olha, o João Flávio, lá de Rorainópolis, olha, seja bem-vindo, João Flávio. Ele fala assim, doutora, cortar totalmente o açúcar, mesmo aquele que está presente em frutas, é considerado uma dieta restritiva? Sim, porque as pessoas estão fazendo isso. É prejudicial, não é? É prejudicial. E é restritivo. Corte o açúcar. Ler em algum canto que a frutose das frutas é açúcar. Não vou mais comer fruta. Mas esquece que nas frutas não tem só esse açúcar. Quando você consome a fruta, você tem fibras, você tem vitaminas. Então, não é só isso. Então, o que a gente tem que cortar de açúcar? Esse açúcar de mesa em grande quantidade, o suco de caixinha que vem lá, aquela frutose ali é modificada. Principalmente para criança, né? Totalmente, criança tem que ser esses suquinhos de natural, caixinha. Tem que ser polpa de fruta. Então tirar esses açúcares que a gente tem que tirar. Até porque industrializado faz mal, né? Sim, altamente, né? E altamente cancerígeno também. É rotina, é cancerígeno, vai aumentar a possibilidade de você ter uma obesidade, porque além de ser aquela frutose modificada, a gente sabe ali que dos conservantes, que são disruptores hormonais, pode gerar ali, como é que eu quero dizer, variação hormonal na mulher, no homem, e isso leva a você ter alguma doença, ou despertar um gatilho para uma doença autoimune, por exemplo. Então, a gente sabe que hoje tem estudo, não adianta a gente não dizer, os ultraprocessados é para ser exceção. A gente nem precisa radicalizar, a gente só precisa colocar ele no lugar certo. Exceção. É isso. Não tem em casa. A Juliana também, de 19 anos, está lá no Caranã e ela quer saber se as crianças e adolescentes podem fazer tipos de dietas restritivas ou se é contraindicado. É contraindicado. Criança, a gente tem que trabalhar, o que a gente fala muito, educação nutricional. Né? Com aquela criança, e a criança, mais um recado, ela vê muito, ela é muito o que ela tem dentro de casa que ela vê. Né? Eu tenho um pediatra que levava minha filha, que ele dizia assim, quem compra a comida de casa é você, não é seu filho. Então, você que tem que dizer que seu filho tem que comer. Então, assim, e isso aí tem que começar desde o início, desde a primeira fase da alimentar da criança. Tem que ter muito cuidado para ela não... Porque a gente sabe que uma obesidade desenvolvida na infância, ela vai para a fase adulta. Então, a gente tem que trabalhar isso bem antes. E nada de dieta restritiva para criança. Não existe, Não gente. existe, não é legal. Criança está em fase de crescimento, eu não atendo mudança criança, hormonal. mas tem o que hoje? Não é restritiva, mas você vai estudar a taxa metabólica dela e vai fazer um cálculo ali e colocar ali. Principalmente que a criança já for obesa, né? Tiver um processo de obesidade, a gente vai fazer cálculo energético para ela. Mas restringir, não.
Boa tarde, Hélio. Me chamo Ricardo. Gostaria de perguntar para a doutora Edi se ficar muito tempo sem comer, quando fico muito tempo sem comer, percebo que a minha fome aumenta e acabo comendo mais do que mais depois. Sim, verdade. Principalmente à tarde, quando você tem ativação ali da insulina, que aí ela, cadê a minha glicose para me armazenar e não tem? Então, a gente vê muito paciente tomando, eu vejo muito, almoçando meio-dia e só indo jantar 9 horas da noite, 8h30, e dá essa janelona e diz assim, doutora, morro de fome. Aí quando eu chego à noite, quero comer um boi. É isso, porque você tem questões hormonais. Então, leve alguma coisa para o seu trabalho. Não precisa ser nada em grande quantidade, uma castanha, uma fruta, mas se você... senão você vai realmente ter problema lá no jantar. Olha, a Paula também está na sintonia. Ela fala assim, vejo que tem muitas dietas da sopa e detox líquido. Queria entender melhor se esse tipo de dieta é segura ou se pode trazer algum risco sério para a saúde. Não é seguro você fazer. Primeiro que detox a gente faz detox de fígado. E para fazer um detox de fígado, você tem que se alimentar bem, né? Tirar os ultraprocessados, industrializados, colocar um suplemento, um antioxidante bem legal ali para o fígado, fazer esse detox, melhorar, né, a detoxificação do corpo. Quem detoxifica corpo é fígado, não é o suco detox que o pessoal toma. Então, e a gente precisa desse fígado bem mesmo para metabolizar. Então, a gente precisa entender a questão do alimento, como eu falei aqui, não é só emagrecer. É saúde, a prevenção e a qualidade de vida. E fígado é vida para isso. Então, a gente tem que ter um fígado bom funcionando e aí a gente precisa de antioxidante. Olha, eu quero agradecer muito ao Marcos, lá do Jardim Equatorial, a Camila, do São Vicente, o André, do Bela Vista, a Patrícia, do Raia do Sol, Eduardo, Nova Canaã, a Roberta, do Jardim Floresta, olha, todos os bairros aqui hoje, Tiago também, do Cambará, Larissa, do Operário, muito obrigado, não vai dar tempo mais da gente perguntar para nossa nutricionista, mas semana que vem ela está de volta. Edi, deixa o teu recado para essas pessoas, deixa o teu atendimento, onde fica teu consultório, para as pessoas te procurarem, por favor. Meu atendimento, eu atendo na Fisioclínica, meu telefone é o 981126640, meu Instagram é Edi Oliveira Macedo. Edi com Y, gente. E é isso, e muito obrigada, e aí vamos disseminar saúde, qualidade de vida, prevenção, que é o mais importante, né, pra gente ter uma vida longa. E se você perdeu algum programa da nossa nutricionista, nossa especialista aqui, Doutor Me Consulta, entra no nosso site da Monte Roraima FM, lá, se você rolando para baixo, tem o clique do Doutor Me Consulta, tá? É um bannerzinho do Doutor Me Consulta que vai te direcionar para o nosso site. A gente está muito chique. Temos o nosso site do Doutor Me Consulta também. Você vai clicar na fotinho da nossa nutricionista e vai aparecer todos os programas gravados até aqui, que ela já participou com vários temas, e é só assistir e se manter muito bem informado sobre a sua nutrição. Eu vou para um breve intervalo, curte uma música que eu já volto. É rapidinho, não sai daí. Programa Doutor Me Consulta.